Pronto. Está gravando. E agora minha tela. Bom, todo mundo enxergando bem? Então vamos lá. Aula passada, eu terminei falando de algumas simulações, né, mostrando a distribuição binomial e a distribuição Poisson e a Bernoulli. Não, Bernoulli não, e a hipergeométrica. E aí eu ia comentar que algumas coisas podem ser aproximadas pela normal. E aí eu quero só colocar um slide aqui, que é o seguinte. Existe um teorema, tá, que a gente já comenta ele lá em Introdução à Estatística, que é chamado Teorema Central do Limite, o TCL. Tá? É um teorema super importante dentro da probabilidade da estatística, tá? Que ele fala que somas de variáveis aleatórias convergem para a distribuição normal sob determinadas condições. Tá? Então, assim, essas condições são válidas em muitas situações e elas fazem com que muita coisa pareça uma distribuição normal. Tá? E aí eu coloquei aqui um slide só comentando isso, tá? Para dizer que, felizmente, muita coisa vai poder ser normal, muita coisa você vai poder enxergar como sendo soma de variáveis aleatórias independentes, tá? E eu vou só dar uma pequena intuição de uma distribuição que vocês vão ver isso acontecendo. Vocês lembram que a binomial ela começa a parecer uma distribuição normal quando você tem n grande? Acho que eu já mostrei gráfico disso aqui, que a binomial fica parecendo com aquele formato de sino quando você tem n grande. Por que será que isso acontece? Né? Vocês já se deram conta que a binomial ela representa o número de sucessos? Ela é o número de sucessos em n ensaios de Bernoulli, certo? Então, se você tiver 500 ensaios de Bernoulli, você está fazendo, para chegar numa binomial 500, é como se você estivesse fazendo a soma de 500 Bernoullis independentes. Concordam? Elas têm que ser independentes e elas estão sendo somadas. Se você somar várias Bernoullis, todas independentes, você vai chegar numa distribuição binomial. Então, a Bernoulli é uma distribuição que atende requisitos do TCL. Então, como ela atende, e ela pode ser vista, né, a binomial, como uma soma de Bernoullis independentes, o que acontece é que a binomial vai convergir para a distribuição normal. Isso é um resultado que a gente tem, mesmo ela sendo discreta. Okay? É bizarro isso, mas é verdade. Tá? E várias distribuições que vocês estão aprendendo aqui nessa disciplina, em probabilidade 2, vocês vão descobrir que elas convergem para normal. Tá? E isso vai ser usado depois em inferência. E em várias outras partes do curso. Tá? Eu vou deixar para mostrar uma simulação disso para vocês mais para frente, porque como a gente já está em agosto, eu vou focar em terminar o conteúdo e depois a gente vê os detalhes, assim, os tópicos especiais, as observações, coisas que podem ser úteis para vocês em probabilidade 2, tá? Mas isso aqui é só uma intuição para vocês, que é isso, é basicamente soma de variáveis aleatórias independentes, tá? E às vezes dependentes. Tem casos em que você tem dependência e pode acontecer de ficar parecido com uma normal também, mas em geral são variáveis aleatórias independentes. E uma outra coisa curiosa é que você não precisa estar somando a mesma distribuição. Você pode estar somando distribuições diferentes e ainda assim cair numa normal. Ou seja, você somar exponencial com Bernoulli, com binomial, com
com beta, vai somando um monte de distribuições e no final cai numa normal. Isso é uma coisa extremamente assim, importante e incrível que acontece. Por isso que a normal, ela aparece na natureza, você observa ela, certo? Porque ela pode ser vista como a soma de milhares de fenômenos independentes, vamos dizer assim, tá? Mas vamos falar disso mais para frente com detalhes. Isso é só para justificar por que a gente aproxima tudo que é distribuição pela normal, tá bom? Mas hoje a gente vai falar da gama, tá? E aí a gente vai conseguir finalmente falar da outra integral que vocês vão resolver agora de uma forma bem fácil, tá? E vão praticamente, pelo menos nos cursos de inferência, daqui para frente, e probabilidade, não vou mais precisar ficar integrando as coisas por partes. Vai ser bem raro isso acontecer. Vai acontecer? Vai, mas vai ser mais raro. Tá? Inclusive, hoje mesmo eu vou fazer uma conta por partes. Tá? Mas uma conta bem simplesinha. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber é que existe função gama e distribuição gama. Certo? Função gama não tem nada a ver com distribuição de probabilidade. É simplesmente uma função, ok? Que vocês vão usar para tudo que é coisa. Depois a gente vai aprender a função beta. Então existe a função gama e existe a função beta. Tem outras funções, enfim, tem milhares. Mas são duas funções. E elas fazem parte da densidade de uma variável aleatória que tenha distribuição gama ou distribuição beta, certo? Então, fique bem claro isso. Se alguém falar assim para vocês, uma gama, ele pode estar falando da função gama ou ele pode estar falando da função densidade de probabilidade de uma gama, certo? Ele pode estar falando que uma variável aleatória tem distribuição gama. São coisas distintas, ok? Então, para não misturar na cabeça de vocês, primeiro vamos estudar função gama. Isso não é um modelo probabilístico. Isso não é uma distribuição de probabilidade. Não tem x aqui. Isso aqui é simplesmente uma função. Tá? Então, vamos lá. Seja alfa maior do que zero, ou seja, a função gama vai estar aplicada somente em valores não negativos. Tá? Seja alfa maior do que zero. Nós vamos definir a função gama denotada por essa expressão aqui, ó, certo? É uma integral que está definida de zero a mais infinito. E aí, o que vai ser a minha integral? X elevado a alfa menos 1, esp de menos x dx. Isso aqui, por definição, é função gama, certo? Tudo bem até aqui? Então, se alguém perguntar o que é a função gama, é isso aqui, certo? Só que o que acontece? Essa função aqui tem algumas propriedades, certo? Se você colocar aqui dentro desse alfa, tá? Dentro aqui, no lugar desse alfa, você colocar o número 1.7, ela vai te retornar um número, certo? Essa integral aqui é uma integral que está definida. Isso aqui nunca vai dar mais infinito, isso aqui, certo? Então, ela está bem definida, essa função aqui. Essa integral é sempre finita, é uma constante. Então é importante lembrar que gama de alfa é uma constante, certo? Agora vamos ver o seguinte. Eu vou para o quadro mostrar para vocês uma coisinha sobre a gama, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar o que dá a gama de 1 e depois eu vou fazer uma continha com ela aqui para vocês enxergarem uma outra característica dela. Então, vou colocar aqui, primeiro, a função gama. Tá? Então, a função gama é a integral de 0 a mais infinito, x elevado a alfa menos 1, esp de menos x dx. Essa é a função gama.
Quanto que vai dar gama de 1? Tá? Vamos fazer essa conta aqui. Isso aqui vai ser a integral de 0 a mais infinito. Ali vai ficar x elevado a 1 menos 1, que é 0. Então, fica simplesmente 1. Então, vai ficar esp de menos x dx. Ok? E essa integral aqui é igual a menos esp de menos x em infinito e 0. E isso aqui vai dar 0 menos 1, que dá 1. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é que gama aplicada em 1 é igual a 1, certo? Só que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou colocar de novo a gama aqui e vou fazer uma mudança de variável, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de u, tá? Eu vou chamar de... Peraí, deixa eu colocar aqui em cima para não ter que colocar... Não, vou colocar de novo, senão fica... Integral. Peraí. Deu uma travada aqui. Integral de 0 a mais infinito, x elevado a alfa menos 1, esp de menos x dx. Eu vou chamar de u, tá? Eu vou chamar de u x elevado a alfa menos 1 e vou chamar de dv esp de menos x. Ok? Eu vou fazer aqui uma integral por partes, ok? Quando a gente faz isso daqui, eu vou precisar do du. Eita. Como é que é? Ah, tá. Não, eu tô fazendo aqui o u e o dv. E aqui o du e o v. Ok? Então, quem vai ser o meu du? O meu du vai ser alfa menos 1 x elevado a alfa menos 2 dx. E o meu v, tá? Se o dv era esp de menos x, então v é menos esp de menos x. Ok? Agora, eu vou lá para cima e vou escrever, né? Aquele famoso uv menos a integral de v du, né? Então, uv vai ser x elevado a alfa menos 1 esp. Tem um menos aqui. Peraí. Menos esp de menos x. Então, ficou uv menos a integral de vdu, né? Então, vamos lá. Quem é o v e quem é o du? V e du são esses caras aqui. Então, vai ficar alfa menos 1 x elevado a alfa menos 2 menos esp de menos x du. Tudo bem? Fiz aqui uv menos a integral de v du. Certo? Agora vamos dar uma olhada nessa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte aqui. Quando a gente fizer o x aqui tender a mais infinito, certo? Eu vou ficar com esse cara aqui indo para zero e esse cara indo para mais infinito. Só que esse cara vai para zero muito mais rápido. Vocês devem lembrar isso lá de cálculo, eu acho. Tá?
Exponencial de menos x vai para zero muito mais rápido do que o x sozinho, certo? Então, quando o x vai para mais infinito, esse termo todo aqui, ó, vai para zero. Tá? E aí vai ficar zero menos... Quando você aplicar no lugar do x o valor zero, também vai dar zero. Então, vai ficar zero menos. Vai ficar zero menos zero, que é zero. Todo esse termo aqui vai dar zero. Ok? Porque o exponencial vai mais rápido para zero do que o x. Tudo bem? Tudo bem? Então tá. Agora, olhem aqui. Tem um parênteses meio feio aqui, né? Vamos dar uma ajeitada nele aqui. Agora sim. Estão vendo esse menos aqui? Tem um menos aqui também, né? Então, eu vou colocar um sinal positivo aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou mexer aqui. Eu vou colocar aqui no final integral de 0 a mais infinito. Só um pouquinho. Eu vou tirar essa constante também. Alfa menos 1 integral de 0 a mais infinito. Tá? Então, coloquei essa constante aqui para fora. E vamos ver o que sobrou. Aqui ficou x elevado... X não, né? Na verdade, né? Eu posso botar x aqui, né? Por isso que tá esquisito. Aqui eu deveria colocar u, né? Não, é x mesmo. Aqui é x. Certo? Estou integrando em x, né? Botei u aqui, mas na verdade era x, né? Cadê aqui? Era x. Não sei porque eu botei u ali. Desculpem, tá? Quem não estava entendendo por causa disso, desculpem, tá? Era x aqui. Mas não se preocupem, tá? Integral por partes vai morrer, vocês não vão mais fazer isso. Pelo menos não nesse tipo de conta aqui, tá? Então, voltando aqui, vai ficar x elevado a alfa menos 2, esp de menos x dx. Tudo bem? Todo mundo concorda? Agora vejam o seguinte. Vocês estão vendo que esse cara aqui, ó, olhem para esse cara que está aqui, ó, tá? E agora olhem para esse cara que estava lá no começo. Aqui, ó. O menos saiu lá em cima. Alguém perguntou alguma coisa, né? Cadê? O menos saiu aqui, né? Aqui, com esse menos aqui, ó. Tá? Isso. Vamos lá. Deem uma olhada aqui, ó. Gama de alfa é x elevado a esse alfa menos 1, esp de menos x dx. Então, onde é que entra o alfa? Entra só aqui, estão vendo? Que ele entrou só aqui. Então, se eu fizesse gama de alfa menos 1, quanto é que ia dar isso aqui? Se eu fizesse gama de alfa menos 1, não ia ficar x elevado a alfa menos 2, esp de menos x dx? Todo mundo está vendo? Se aqui fosse alfa menos 1, aqui ia ficar alfa menos 2. Então, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir aqui, ó, que esse cara todo é o quê? Quem é esse cara, essa integral aqui? Quem é essa integral? Espera aí, Eduardo falou alguma coisa que eu não escutei, mas enfim, algumas pessoas escreveram. É o gama de alfa menos 2, certo? Não, desculpa, de alfa menos 1, né? Porque isso aqui é alfa menos 1
menos 1, tá? Então, isso aqui, no fim das contas, é exatamente igual a alfa menos 1 gama de alfa menos 1. Concordam? Então, a gente acabou de chegar numa expressão interessante aqui. Vamos voltar lá para o começo. A gente fez o seguinte, a gente concluiu que gama de alfa era alfa menos 1 gama de alfa menos 1. Certo? Então, quanto vale gama de alfa menos 1? Se eu usar a mesma ideia aqui. Gama de alfa sobre alfa menos 1. Aqui, né? Alfa menos 2. Eu entendi o que você falou, Bernardo, mas eu estou querendo fazer outra conta. Eu estou querendo escrever ele como função de um outro gama, tá? O alfa menos 1 vai ser alfa menos 2 gama de alfa menos 2. O que você falou não está errado. Mas você concorda com isso aqui também? Ok? Então, vocês estão vendo que isso aqui vai aparecendo, né? Então, no fundo, eu poderia escrever, com base nesses dois que estão aqui, vocês concordam que o gama de alfa pode ser escrito como alfa menos 1 vezes alfa menos 2 vezes gama de alfa menos 2. Ok? Porque é só colocar esse cara aqui ali em cima. Então, vamos colocar agora números aqui. Se por acaso, tá, o alfa fosse inteiro, se você fizesse isso daqui, ó, quem seria o gama de 8? O gama de 8 é a mesma coisa, tá, que 7 gama de 7. Certo? Tudo bem? Só que o que acontece? Quem é, então, gama de 7? 6 gama de 6, certo? Então, isso aqui é... Isso aqui é 7 vezes 6 gama de 6. Concordam? Isso, muito bem, Bruno. Bruno já enxergou o que vai acontecer aqui. Se a gente continuar esse raciocínio, vocês concordam que vai ter uma hora que vai ficar assim, ó, 7 vezes 6 até 1 gama de 1? Concordam? E a gente começou hoje fazendo o primeiro exemplo, mostrando quanto valia gama de 1. Quanto valia gama de 1? 1. Ou seja, isso aqui é exatamente 7 fatorial. Certo? Mas isso aqui só foi verdade porque eu botei o número inteiro. Ok? Eu coloquei aqui um 8, né? Então parou no 1. Se eu tivesse colocado 8,5, o último termo aqui seria... eu ia substituindo sempre, né? Ia ficar 7,5 vezes gama de 7,5. Depois 6,5 gama de 6,5. Depois 5,5 gama de 5,5, assim por diante. Mas se você colocar inteiros, vai cair sempre num fatorial. Todo mundo conseguiu enxergar que isso vai acontecer? Tá? E isso tudo por causa dessa continha que eu acabei de fazer aqui. Tá? Então, vamos lá para o slide. Olha o que eu botei aqui, exatamente o que está no quadro. Pode-se mostrar que gama de alfa é alfa menos 1, gama de alfa menos 1. Ah, é verdade, né? Ela não está definida no zero. Tá ok? Gama de zero não, na verdade, se você colocar zero ali, não daria muito certo, tá? A função gama
é somente para alfa maior do que zero. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu botei a mesma coisa, aqui só não tem aquela integral por partes para mostrar que gama de alfa é alfa menos 1 vezes gama de alfa menos 1, mas isso está no quadro. Tá? Então, no final das contas, sempre que aparecer para você gama, tá, de um número inteiro, sempre vai ser esse número inteiro menos 1 fatorial. Então, por isso que eu botei lá. Quem é gama de 8 deu 7 fatorial. Tá? Não vão errar, porque o erro comum aqui é você fazer gama de alfa é alfa fatorial. Não, não é alfa fatorial, é alfa menos 1 fatorial. Todo mundo entendeu isso? Então, acabamos de aprender uma função, tá? Que a gente vai precisar dela. Por que vai precisar dela? Porque ela vai estar dentro da densidade de uma gama, de uma distribuição gama. Tá? Então, vamos sair aqui da função gama e vamos agora para a distribuição gama. Agora sim, eu vou falar de um modelo probabilístico. Tá bom? Então, vamos lá. Dizemos que uma variável aleatória x tem distribuição gama, tá? Com parâmetros alfa e lambda. Estou usando aqui alfa e lambda. Geralmente as pessoas usam alfa e beta. Mas como eu vou apresentar a distribuição beta para vocês não se confundirem muito com notação, eu vou usar a gama aqui como alfa lambda, tá? Mas tanto faz, dá no meio, é só uma letra, tá? Então, os dois parâmetros dessa distribuição são não negativos e a densidade, a FDP de x, vai ter essa cara aqui. Ó. Então, já de cara, percebam o seguinte, a função gama é uma integral, certo? É uma integral, ela não tem x. Ah, ela tem x aqui dentro? Tem, mas você está integrando. Se você está integrando, isso vai dar uma constante. Então, gama, a função gama é uma constante. A densidade da gama é uma função de x. Isso aqui não é uma integral. Certo? Mas percebam que ela tem aqui no denominador ó, uma constante que é exatamente a função gama. Estão vendo? Então, a gente tem que estudar a função gama porque ela está aqui dentro. Ok? Então, essa é a cara da densidade de uma gama. Ela está definida para valores positivos do x aqui, ela é zero caso contrário. Ok? Ela é contínua. E essa é a notação que eu vou usar. Tá? Então, vamos lá. Algumas pessoas, às vezes, escrevem uma coisa que está errada. Tá? Escrevem isso aqui, ó. Ah, eu tenho x com distribuição gama, alfa, lambda. Não, isso aqui está errado. Certo? Isso daqui, ó, primeiro que isso aqui é a letra grega, né? Tau. Certo? Isso aqui é a função gama, não é a distribuição gama. Então, a gente não faz assim. A gente escreve a distribuição gama. Certo? E outra coisa é a função gama aplicada num número, e isso aqui é uma constante. Ok? Tá claro isso? A diferença de função gama para distribuição gama, vocês têm que ter isso bem claro. Tá bom? Então, deixa eu tirar isso aqui. Para não avacalhar aqui. Deixa eu já deixar prontinho aqui. Tá. Então, essa aqui é a cara dela. Algumas características dela, tá? Se x tem distribuição gama, alfa, lambda, a esperança de x vai ser alfa sobre lambda, o primeiro parâmetro sobre o segundo parâmetro, e a variância vai ser o primeiro parâmetro dividido pelo segundo parâmetro ao quadrado. Somente o denominador ao quadrado. Tá? Essa é a função geradora de momentos. Eu vou fazer essas contas todas no quadro. Tá?
Então, assim, essa semana a gente vai ver a função gama e semana que vem a função beta e praticamente acaba o curso. O resto são exercícios, tá? Alguns casos particulares, mas antes de falar deles, eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês, tá? Ficou um pouquinho pequeno, então eu vou tentar dar um zoom para vocês enxergarem mais aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Olhem para o gráfico da esquerda, tá? Isso daqui é o gráfico da densidade de uma gama, tá? Para diferentes... aqui eu botei beta, desculpem, tá? Porque esse gráfico aqui já é de outro lugar, desculpem. Onde está beta aqui é lambda, tá? Depois eu arrumo isso, ok? Então isso aqui é alfa igual a 1 e eu estou variando o segundo parâmetro, certo? Peguei 3 valores aqui. Eu quero que vocês vejam a forma dessa distribuição. Essa distribuição tem 2 parâmetros, o alfa e o lambda. O parâmetro alfa é um parâmetro que a gente chama de forma. Ele dá a forma da densidade. E o segundo parâmetro, que é o lambda, que aqui está beta, né? É um parâmetro de escala, tá? Então, se você olhar para cá, olhem quando você tem alfa igual a 1, o que acontece? Quando você tem alfa igual a 1, a cara da densidade vai sempre ser uma função com decaimento exponencial para zero, certo? Se você colocar o segundo parâmetro pequeno, o decaimento é mais lento. Então vejam aqui a linha preta. A linha preta é basicamente um decaimento exponencial mais lento do que quando eu tenho o segundo parâmetro igual a 5, que é essa linha azul. Ele cai muito rápido para zero, certo? Todo mundo está acompanhando aqui? Então você tem que imaginar uma distribuição que tenha um histograma muito concentrado em valores baixos, certo? E poucos valores altos. É o que vai definir essa distribuição desse jeito aqui. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter os mesmos 3 valores do segundo parâmetro e vou aumentar o alfa. Eu vou colocar alfa igual a 1, alfa igual a 5 e alfa igual a 10, certo? Então vamos para o segundo gráfico. Quando a gente tem alfa igual a 5, olha como é que fica a forma da distribuição. Ela não é mais agora simplesmente uma coisa caindo. Ela vai ser uma coisa que começa no zero, sobe e depois desce. Todo mundo conseguiu ver a diferença aqui? Quando você tem alfa igual a 1, ela não sobe e desce, ela só desce. Quando você tem alfa maior do que 1, ela vai subindo e depois desce, certo? Então, se você fosse pensar num histograma, né, em dados reais, você poderia ter assim, né? Imagina que você tem uma distribuição que seja assim, certo? Isso aqui poderia ter uma cara de distribuição gama com um alfa igual a 1, certo? E o segundo parâmetro aí ia depender, certo? Mas se você tem um alfa diferente de 1, por exemplo, aqui, né, maior do que 1, geralmente vai acontecer uma coisa assim, ó, você vai ter uma barrinha aqui, uma barrinha mais alta e depois vai fazer assim. Você vai começar embaixo, vai subir e depois vai descer. Certo? Tudo bem? Então, olhando para cá, a gente tem esses exemplos. Aqui tem um exemplo, aqui tem outro. E à medida que você vai aumentando, ela vai começando a ficar com uma cara mais de sino. Aqui tem um exemplo de uma distribuição gama com alfa igual a 10. Olhem só essa linha vermelha aqui. Isso aqui não está começando a aparecer até uma distribuição normal? Olha essa linha preta, está começando a ficar quase simétrico quando você vai aumentando, vai diminuindo esse segundo parâmetro aqui. Sabe por que isso acontece? Porque essa distribuição também converge para a distribuição normal. Vocês vão ver isso em probabilidade 2.
Ok? Todo mundo entendeu? O mais importante aqui é essa mudança brusca do alfa. Quando o alfa é igual a 1 e quando o alfa é maior do que 1. Certo? Tudo bem? Conseguiram imaginar a cara dessa distribuição? Então, dado isso, deixa eu voltar agora aqui. Espera aí. Algumas coisas. Primeiro, olhem para a cara dela aqui, ó. O que acontece se você fizer lambda igual a 1? Não, desculpem. Alfa igual a 1. O que acontece se você faz alfa igual a 1? Olhem o que vai acontecer. Vocês estão vendo que se fizer alfa igual a 1, vai ficar lambda aqui em cima. Vai sumir esse gama de alfa, vai ficar gama de 1, que é 1. E esse x elevado a 1 menos 1 vai sumir também. Vai ficar simplesmente lambda esp de menos lambda x. Vocês já viram essa densidade alguma vez na vida? Lambda esp de menos lambda x. Já viram? Aqui nesse curso. Uma exponencial de parâmetro lambda. Então aqui, ó, primeira observação. Quando o primeiro parâmetro é igual a 1, dá exatamente uma exponencial. Por isso até que ela tem esse comportamento aqui, ó. Essa primeira que está aqui na esquerda, esse gráfico, é exatamente a distribuição exponencial. Certo? Tudo bem? Então, o primeiro resultado importante é saber que a exponencial é uma gama. Segundo resultado importante que vocês têm que saber. Existe uma outra família de distribuições conhecida como distribuição Q², certo? A distribuição Q² é uma distribuição que tem um parâmetro só, que a gente chama grau de liberdade. Ok? Então, a distribuição Q² tem uma relação direta com a gama. Se você tiver x tendo distribuição gama meio-meio, ou seja, alfa igual a meio e lambda igual a meio, isso é exatamente igual a uma densidade da distribuição Q² com 1 grau de liberdade. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que no momento que eu estou apresentando para vocês a gama, eu estou apresentando para vocês também a exponencial e estou apresentando também agora a Q², que é outra distribuição de probabilidade. Então, uma gama meio-meio é uma Q² 1, certo? E se você disser que x tem distribuição gama e colocar aqui em cima um n, tá? N sobre 2 meio. Então, ao invés de você botar meio-meio, você botar n sobre 2 meio, isso vai ser uma Q² com n graus de liberdade. Então, em resumo, o cara que você colocar nesse numerador aqui, ó, é o que vai definir o parâmetro da Q². Estão entendendo isso? Tá? Então, deixa eu colocar aqui o que eu estou dizendo. Tá? Eu estou dizendo que existe uma outra família de distribuições que é o seguinte. Tá? X tem distribuição Q² com n graus de liberdade se a f de x for igual a alguma coisa. Certo? Isso é uma outra família de distribuições. Mas aí é só você pensar, peraí, a Q² n, ela é equivalente a uma gama. Qual gama? Vou botar assim, ó, tá? Ela é equivalente a uma gama n sobre 2 meio. Então, o que você vai fazer é escrever a densidade dessa gama aqui. Ao invés, você não vai decorar Q², você não vai nem lembrar direito qual é a cara da Q². Você vai escrever como se fosse uma gama,
certo? Então, o que vai ser a gama? Vamos olhar aqui. É segundo parâmetro elevado ao primeiro. Então, vai ficar aqui, meio elevado a n sobre 2, dividido por gama do primeiro parâmetro. Então, aqui vai ser gama de n sobre 2. Depois, aí vem o kernel. X elevado a alfa menos 1. X elevado a quem é o primeiro parâmetro? N sobre 2 menos 1. ESP de menos o segundo parâmetro vezes x. O segundo parâmetro aqui é meio. Ok? Ou seja, esta daqui é a densidade de uma Qi quadrado. Certo? Mas vocês não precisam se preocupar com isso. O que eu diria que vocês têm que lembrar é essa relação aqui. Ó. Essa relação aqui é que vocês têm que lembrar. Vocês vão usar isso muito ainda na graduação. Ok? Então não precisa lembrar da Qi quadrado, lembra da gama. Apenas saiba que a gama, quando tem aqui n sobre 2 e meio, é uma Qi quadrado n. Certo? A mesma coisa quando aparecer uma exponencial, né? Se aparecer isso aqui, ó, x tem distribuição exponencial 7, você já sabe que isso é equivalente a uma gama 1, 7. Ok? Vamos botar uma outra aqui. Se x é Qi quadrado 3, ele é qual gama? Três meios, meio. Certo? Esse cara que está aqui sempre vai ser o cara que está aqui. Tá legal? Então, é essa relação que está aqui. Ó. Existe uma outra distribuição, que eu vou botar depois como um exercício para a gente fazer, que é, se x tem distribuição gama, alfa, lambda, se você fizer aquela função de variável aleatória y igual a 1 sobre x, tá? E encontrar a densidade de 1 sobre x, você vai gerar uma nova família de distribuições, conhecida como gama inversa. Certo? É uma outra família de distribuições. Então, se alguém perguntar um dia para você, como é que é a densidade de uma gama inversa? Se você lembrar a densidade da gama, é só você fazer aquela continha que a gente aprendeu aqui antes de fazer o caso contínuo, lembra? Função de variável aleatória, que usava derivada e tal, que tinha que ver se tinha uma relação biunívoca. Você vai fazer aquilo de lá, vai encontrar a densidade de y e essa vai ser a sua gama inversa. Ok? E agora duas outras coisas interessantes. Se você tem uma distribuição normal padrão, tá? Se x é normal padrão e você fizer y igual a x ao quadrado, uma normal padrão ao quadrado, sabe que distribuição que ela vai ter? Uma Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Só que uma Qi quadrado com 1 grau de liberdade é uma gama. É uma gama com que parâmetros? Uma Qi quadrado com 1 grau de liberdade
uma gama meio-meio. Ou seja, uma normal ao quadrado é uma gama. Certo? E se você pegar uma normal que não é padrão, uma normal desse tipo aqui, ó, 0 sigma 2, também vai cair numa gama. E isso já é um exercício para vocês fazerem. Vocês vão fazer esse exercício 6 aqui depois que eu fizer o 5, certo? Então eu vou demonstrar a 4, a 5 e a 6, eu vou fazer aqui em sala. Tá legal? Mas o importante é como a gama tem resultados associados a ela. Tá? E para que serve isso? Para que alguém poderia estar interessado numa distribuição gama? Né? Eu vou dar só uma ilustração para vocês aqui. Gama desvio padrão sobre 2, meio. Desvio padrão, por que isso? Não entendi, Eduardo. O que você quer dizer? Só perguntando? Não. Quase isso. Quase isso, tá? Depois você faz a conta para ver. Mas tem uma relação com o que você está falando aí. Mas não é bem isso aí. Tem que fazer a conta. Tá? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Só uma ilustração, tá? Por que a gente aprende essas coisas de probabilidade, tá? Lá em inferência, você vai ter que saber a distribuição de probabilidade do x-barra. Certo? Por quê? O x-barra é o somatório de xi sobre n. Ok? Você vai ter que conhecer a distribuição de probabilidade de x-barra, tá? Para poder saber margem de erro para x-barra. Entenderam essa ideia, mais ou menos? Se você sabe o comportamento probabilístico da média amostral, você consegue calcular, por exemplo, o valor esperado da média amostral, você consegue fazer a probabilidade da média estar entre dois valores, você consegue fazer coisas desse tipo. E a gente faz isso para calcular margem de erro, certo? Agora uma coisa, vocês estão vendo como é que era mesmo a fórmula da variância? Lembram da fórmula da variância? A variância, eu vou colocar a forma mais simples, tá? Eu vou fazer simplesmente assim. Ó. Se você fizesse isso daqui, ó. Tá? Estão vendo isso daqui? Isso daqui seria uma forma de variância, né? Eu deveria aqui dividir por como eu estou botando o M conhecido, o Mi conhecido, deveria dividir por N maiúsculo. Mas, enfim, isso daqui, ó, tá? Se você assumir que esse cara aqui de dentro tem distribuição normal, certo? Então, só pensem comigo, só para pegar uma intuiçãozinha rápida aqui, tá? Se x é normal, mi sigma 2, qual é a distribuição de x menos mi? Vamos ver se vocês já sabem. Se x é uma normal mi sigma 2, qual é a distribuição de x menos mi? Vocês sabem? Primeira pergunta. Né? O Ian está tentando responder, mas antes de botar os parâmetros. X menos mi vai ter distribuição normal? X menos mi vai ter distribuição normal, sim ou não? Sim. Por que x menos mi tem distribuição normal? Não é nada de aproximação aqui. Não tem nada que envolva aproximação. Por que x menos mi tem distribuição normal? Qual é o resultado que a gente viu da normal que justifica eu falar que x menos mi tem distribuição normal?
É uma normal com valor de entrada alterada. Não, na verdade, isso aqui é uma combinação linear de uma normal. Se você pega uma variável e subtrai uma constante, você está fazendo uma combinação linear dela. Você está criando um y que é igual a ax mais b, onde a é igual a 1 e o b é igual a menos μ. Todo mundo entendeu isso que eu falei aqui? A gente aprendeu, vamos aqui, ó. Isso é muito importante, vocês têm que saber usar as coisas que a gente aprende aqui. Então, vamos lá, tá bem lá atrás. Aqui, ó, olha isso daqui. Se x tem distribuição normal, uma combinação linear de x também vai ter distribuição normal. Ou seja, se x é normal, ax mais b também é normal. Vocês concordam que x menos μ é a mesma coisa que fazer a igual a 1 e b igual a menos μ, porque μ é uma constante. Todo mundo está enxergando isso? Ou seja, x menos μ é uma combinação linear de uma normal, então tem distribuição normal. Como é que prova isso? Nós provamos no quadro, fazendo função de variável aleatória, com a derivada e tal. A gente fez isso no quadro. É o dia que eu ensinei essa parte aqui. Ok? Todo mundo entendeu? Vou voltar para o quadro. Então, isso aqui tem distribuição normal porque é uma combinação linear de normais. Segundo, o que acontece com a média quando eu subtraio uma constante? Se x tinha média μ e eu subtrair μ, qual vai ser a nova média? 0. E qual vai ser a variância quando você subtrai uma constante? Ou você soma uma constante? Afeta a variância? Não afeta. Certo? Agora vejam aqui um detalhezinho. Estão vendo esse numerador aqui, ó? Não era x menos μ ao quadrado? Se eu fizer aqui, ó, se x menos μ, vocês estão me dizendo que é uma normal 0 sigma 2, eu estou dizendo para vocês que x menos μ ao quadrado é uma gama. Ok? Qual o parâmetro dessa gama? É o que eu quero que vocês descubram fazendo o exercício. Certo? Todo mundo entendeu? Mas para que vai servir esse resultado? Para a gente poder fazer margem de erro para variância. Certo? A gama é usada para fazer intervalo de confiança e para fazer testes de hipóteses para variâncias. Ela é usada às vezes. Ok? Mas, em geral, para fazer intervalo de confiança. Tudo bem? Entenderam a intuição aqui de uma aplicação desse negócio? Quando chegar nessa parte em inferência, em probabilidade, vocês vão lembrar dessa aula. Ok? Então, vamos descer aqui. Vamos adiante. Espera aí, que tem muita coisa. Gama, estamos aqui. Tá? Então, essa última que eu falei é esse caso aqui. Ó. Mas antes de chegar aqui, a gente tem que comentar esses aqui. Ó. Tá? Não sei se vocês lembram que na exponencial, vocês lembram qual era a esperança da exponencial lambda? A esperança da exponencial lambda dava exatamente 1 sobre lambda. Por que isso? Olha isso daqui. Uma gama alfa lambda também pode ser uma exponencial. É só você fazer alfa igual a 1. Então, se você fizer alfa igual a 1, ó, dá exatamente a esperança da exponencial. Se você fizer alfa igual a 1, ó, dá exatamente a variância da exponencial. E se você fizer alfa igual a 1, dá exatamente a função geradora de momentos da exponencial. Ok? Todo mundo entendeu isso? Agora olhem só para a esperança, ok? Olhem só para a esperança. Guardaram isso aqui? Só por agora. Não precisa decorar para a vida, não. Mas vocês vão acabar decorando, mas por enquanto eu não preciso.
Se x é gama alfa lambda, a esperança é o primeiro parâmetro sobre o segundo parâmetro, certo? Então vamos para cá. Essa aqui, ó, se x tem distribuição qu quadrado n, quem é a esperança de uma qu quadrado? Quem é a esperança de uma qu quadrado com n graus de liberdade? Seus próprios graus de liberdade, ok? Porque qual foi a conta que eu fiz aqui? A esperança da qu quadrado tem que ser a esperança dessa gama aqui, ó. Então é só fazer o primeiro parâmetro dividido pelo segundo. Vai dar exatamente n. Então uma qu quadrado com 1 grau de liberdade tem média 1. Uma qu quadrado com 7 graus de liberdade tem média 7. Ok? Todo mundo entendeu? Vocês acabaram de aprender sobre uma nova distribuição. E agora uma outra pergunta, olhem para cá. A variância de uma gama é o primeiro parâmetro dividido pelo segundo ao quadrado. Certo? É o primeiro pelo segundo ao quadrado. Quem é a variância de uma qu quadrado com n graus de liberdade? Aí o Ian já botou aqui, o Eduardo se confundiu na divisão. É 2n. Porque você vai dividir n sobre 2 dividido por 1/4. Certo? Então vai dar exatamente 2n aqui. Ou seja, olha que interessante. Uma qu quadrado com n graus de liberdade tem média igual aos seus graus de liberdade e variância igual a 2 vezes os seus graus de liberdade. Ok? Vocês estão aprendendo duas distribuições ao mesmo tempo aqui. Tá? A gama e a qu quadrado ao mesmo tempo. A exponencial já está de lambuja, né? Mas são duas distribuições ao mesmo tempo que vocês estão vendo. Ok? Só que a qu quadrado é um caso particular da gama que sempre vai ter que ser meio o segundo parâmetro, certo? O que vai mudar é o primeiro aqui, ó. Tá legal? Então tá. Vamos agora fazer umas continhas e falar do kernel. Então eu vou gastar agora o restante da aula. Primeiro eu vou provar que isso aqui integra 1. E depois eu vou mostrar como essa densidade vai mudar a vida de vocês em relação a integrais. Tá legal? Então vamos lá. Vamos para o quadro. Eu quero mostrar que isso aqui é uma densidade válida. Tá? Então, ela é sempre não negativa. Vamos olhar aqui para ela. Ela é sempre não negativa, porque o meu x é maior do que zero, então esse termo que tem x aqui ó, nunca vai ser negativo. A função exponencial nunca é negativa. E isso aqui são constantes que também são não negativas, porque o alfa e o lambda são positivos. Então, f de x é sempre positiva ou zero. Tá? É sempre maior do que zero, na verdade. Então, não vou ter nenhum problema quanto a isso. A questão é saber se ela integra 1. Então, vamos integrar esse negócio. Eu vou fazer integral de 0 a mais infinito de lambda elevado a alfa, gama de alfa, vezes x elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda x dx. Essa é a integral que eu quero fazer. Certo? Percebam que o kernel dessa distribuição é esse pedaço aqui, ó, tirando essas constantes que estão aqui na frente. Esse aqui é o kernel dela. Tá legal? Bom, vamos fazer essa conta aqui então. A primeira coisa que eu vou fazer uma mudança de variável aqui, porque eu não quero que aqui fique lambda x, eu quero que aqui fique uma letra só. Tá? Então, eu vou fazer uma pequena mudança de variável aqui, eu vou chamar de
U, o lambda x. Consequentemente, du vai ser igual a lambda dx. Certo? É a única mudança que eu vou fazer. Outra coisa, o x estava indo de 0 a mais infinito, então o u vai variar de quanto a quanto? Quando o x ia para 0, para onde vai o u? Quando o x vai para 0? O u vai para 0. E quando o x tende a mais infinito, para onde vai o u? Para mais infinito. Certo? Então, isso aqui vai dar simplesmente uma integral de 0 a mais infinito. Então, vamos colocar lá. Isso aqui vai ser integral de 0 a mais infinito. As constantes vão se manter. Lambda elevado a alfa, gama de alfa. Aí vamos lá. No lugar de x, o que vai entrar? No lugar desse x aqui, vai entrar u sobre lambda, certo? Então, aqui vai ficar u sobre lambda elevado a alfa menos 1, esp de menos u du. Ah, e faltou o lambda, né? Porque aqui, né? O dx é du sobre lambda. Então, ainda tem que ter aqui mais um lambda na história. Ok? Tudo bem até aqui? No que eu fiz? Só troquei de x para u. Tá? Para esse expoente aqui, eu não queria que ficasse lambda x, eu queria que ficasse apenas u. Todo mundo entendeu? Tudo bem, pessoal? Muito bem, Ian. O Ian já percebeu o seguinte. Olha só, eu tenho lambda elevado a alfa aqui. E no denominador agora eu tenho o quê? Lambda elevado a alfa menos 1 e tem um outro lambda aqui. Então, no denominador eu também tenho lambda elevado a alfa, concordam? Vocês concordam? Que eu posso cortar esse lambda com esses dois aqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Todo mundo enxergou até aqui? Então, o que sobrou? Esse gama de alfa é uma constante. Então, eu vou colocar ele fora da integral. E vai sobrar essa integral aqui, ó. Só isso. Foi o que sobrou ali de dentro. Agora me digam, quem é essa integral? Se ao invés de u tivesse escrito x ali, o que seria? Não é uma exponencial. Isso é uma integral. Tá? Qual foi a primeira coisa que a gente viu na aula hoje? A primeira coisa que a gente viu na aula hoje foi a função gama. Certo? E a função gama é exatamente essa integral aqui, só que ao invés de u está x. Certo? Mas dá no mesmo. Você pode trocar u por x, é a letra que você quiser. Ok? Então, isso tudo é gama de alfa. Então, quanto que vai dar essa conta toda? Vai dar gama de alfa por gama de alfa, que dá 1. Todo mundo entendeu?
Então, a gente acabou de mostrar que ela é uma densidade válida, uma função densidade válida. Tá? Agora, antes de eu mostrar esperança, variância, função geradora de momentos, eu vou focar agora no kernel dela. Tá? Então, vamos lá. Percebam que uma gama tem esse kernel aqui. Ó. Esse é o kernel de uma gama para aqui x maior do que zero e zero caso contrário. Estou tirando aqui o zero caso contrário, mas está implícito, tá bom? Esse é o kernel dessa gama, concordam? Isso aqui, ó, é bom vocês lembrarem, porque é o que vai ajudar vocês nas integrais daqui para frente. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Percebam o seguinte, se aparecer na frente de vocês integrais desse tipo aqui, ó, 0 a mais infinito, com exponencial de menos o que você quiser, qualquer constante. Pode ser aqui menos um bx dx. Tá? Tem que ter o menos aqui. Por que tem que ter o menos aqui? Porque se não tiver o menos aqui, essa integral vai dar mais infinito. Certo? Se você integrar exponencial de x, vai dar mais infinito. Então, é para os casos em que eu tenho menos aqui. Mas integral desse tipo aqui, vocês sabem fazer. Tá? E isso aqui dá para fazer pensando numa gama ou numa exponencial também. O problema é quando aparecia isso aqui na sua frente. Concordam? Quando aparecia isso aqui, já virava um inferno, concordam? Porque você tem que fazer por partes. Se aparecesse isso daqui, ó, o que você faz se aparecesse isso aqui? Chora muito, né? Porque você ia ter que fazer quantas vezes por partes para resolver isso aqui? 7 vezes. Certo? E dentro dessas 7 vezes, iam ter várias contas abertas. Isso aqui ia dar várias páginas no seu caderno. Tá legal? Mas agora você vai resolver isso aqui em 2 linhas. Certo? Sua vida mudou. Então vamos lá. O que você vai fazer aqui? Isso daqui é o kernel de qual gama? Vamos voltar aqui para cima para olhar para gama. É o kernel de qual gama? 8b. Todo mundo está vendo que é 8b? Muito cuidado, Eduardo. Sempre que você olhar o expoente aqui, ó, tem que lembrar que se fosse uma gama, seria ele mais 1, né? Porque isso aqui, o 7, é a mesma coisa que 8 menos 1. Certo? Então, o parâmetro é 8. Não 6, não 7, mas 8. Então, é 8b. Todo mundo concorda comigo? Que isso daqui é o kernel de uma gama 8b? Sim. Então, se você concorda comigo, as constantes essa integral aqui vai ter que dar exatamente as constantes que estão faltando dessa gama, só que no inverso. Vai dar exatamente o inverso das constantes que faltam. Quais são as constantes de uma gama? Vamos ver aqui. Ó. As constantes da gama é o segundo parâmetro elevado ao primeiro dividido por gama do primeiro. Então vai ficar o contrário disso. Vai ser gama do primeiro dividido pelo segundo parâmetro elevado ao primeiro. Esse é o resultado dessa integral. O
que vocês acharam disso? Ah, e quanto é gama de 8? Não é 8 fatorial, cuidado. 7 fatorial. Ok, Ian? Cuidado com isso. 7 fatorial. Não, é normal, esse é um erro comum, tá? Ou seja, essa conta aqui dá 7 fatorial b elevado a 8. Já imaginou você lá em cálculo? O professor bota essa integral aqui na prova, né? Dá aquele sorrisinho no rosto e pensa, eles vão levar 3 horas fazendo a minha prova, e aí você entrega em 2 minutos para ele a prova, assim, né? Você vai ganhar o quê? Um zero redondo, né? Ele vai dizer, não pode fazer isso, tá? Aí você vai dizer, eu sou estatístico, pô, eu posso. Tá bom? Ok? Ou seja, se você conhece a gama, tá aqui. Tá provado esse negócio. Tá bom? Então, integrais desse tipo vão ser muito fáceis de ser feitas. Tá? Aí vamos lá, vamos pensar agora aqui em um outro caso. Função geradora de momentos. Tá? Se eu pedisse isso aqui para vocês, ó, esperança de x elevado a 15. Como é que você faz isso aqui via função geradora de momentos? É fácil, via função geradora de momentos, encontrar o 15º momento? Não, né? Por quê? Porque tem que derivar 15 vezes e depois fazer t igual a zero. Isso é uma coisa extremamente chata de se fazer, tá? Imagina só, você primeiro vai ter que encontrar essa expressão aqui. Depois de encontrar essa expressão, você vai derivar isso daqui, tem um t no denominador, você vai derivar isso aqui 15 vezes com relação a t. Já imaginaram que trabalho divertido? Não, né? Nem um pouco divertido fazer isso. Então, você vai fazer de outra forma. Vamos fazer essa conta bem fácil agora, tá? Vamos lá. Por definição, esperança de g de x, no caso contínua, é integral de g de x, f de x dx, certo? Então, isso aqui vai ser integral de 0 a mais infinito, x elevado a 15, vezes... Agora, vamos colocar a gama aqui. Uma gama alfa lambda, tá? Ela vai ser lambda elevado a alfa, ou seja, segundo parâmetro elevado ao primeiro, sobre gama do primeiro. Essas são as constantes da gama. Depois, o kernel. X elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda x, e eu estou integrando. Ok? Essa integral vai ser muito fácil de ser feita. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Joga todas as constantes para fora. Primeira coisa que você faz é isso. Joga as constantes para fora. Faça sempre isso. Joga as constantes para fora. O que sobrou lá dentro? Vamos juntar esse x elevado a 15 com esse x elevado a alfa menos 1 aqui. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar x elevado... Eu vou até escrever desse jeito aqui para vocês enxergarem mais fácil. Não vou colocar o 14 ali, só para vocês visualizarem mais fácil. Menos lambda x dx. Concordam? Com o que eu fiz aqui? Não tem nenhum problema escrever lambda mais 14, tá? Eu só estou querendo abrir os olhos de vocês para tomar cuidado, para não confundir. Mas vamos lá. Chegamos numa integral de 0 a mais infinito de uma coisa que tem esse kernel aqui. Aí você vai dizer, opa, eu conheço esse kernel. Essa partezinha que está aqui dentro é exatamente o kernel ou o núcleo de uma gama com que parâmetros? Alfa.
mais 15 lambda. Qual é o erro comum aqui de você usar esse método? É você confundir e botar aqui 14, certo? Porque se aqui tiver escrito alfa mais 14, tem que lembrar que sempre tem que estar na forma alguma coisa menos 1. Essa alguma coisa que é o parâmetro. Então, se aqui tiver alfa mais 14, tem que lembrar que vai dar alfa mais 15, certo? Mas chegou nisso aqui. Então, pronto. Com isso aqui, você já sabe quanto vai dar essa integral. Eu vou repetir as constantes que estavam lá fora. E agora vai dar exatamente o inverso das constantes dessa gama aqui. Qual é o inverso das constantes dessa gama aqui? No numerador vai ser gama de alfa mais 15 e no denominador lambda elevado a alfa mais 15. Dá para simplificar ainda isso aqui, tá? Mas eu nem vou encrencar com isso, tá? O que importa aqui é que vai cortar o lambda aqui elevado a alfa, né? Com esse lambda elevado a alfa aqui, vai ficar embaixo um lambda elevado a 15. E esse numerador aqui, ó, lembra? É a mesma coisa. Como é que abriria esse cara aqui? Só para a gente dar uma treinada aqui. Não precisaria, tá? Poderia deixar assim a resposta. Mas quanto vale esse cara aqui? Ó? Vocês lembram que gama de 8 era 7 gama de 7, certo? Então isso aqui vai ser 14 vezes 13, tá? Até você chegar em alfa gama de alfa. Concordam? A gente não sabe. Não, desculpe, não é 14 não. Espera aí. Apaga aqui, não é 14. É, exatamente, é o que o Eduardo falou. Vai ser alfa mais 14, agora sim. Alfa mais 13, 3 pontinhos. Peraí, eita. Peraí. Alfa mais 13, até chegar em alfa mais 1. Aí chegou no alfa, você para. Poderia continuar, né? Mas você para. Vai ser isso dividido por gama de alfa e aqui lambda elevado a 15. Certo? Eu já cortei esse cara aqui com esse cara aqui, sobrou o lambda elevado a 15. Tá? E aí ficou isso aqui, o de cima aberto. E aí você vai cortar esse último cara com esse último cara aqui. É exatamente o que vai dar essa conta. Certo? Então, é muito fácil calcular esperança e variância. Tá? Vamos encontrar esperança e variância. Quem é esperança de x? Numa gama. Tá? É integral de 0 a mais infinito de x lambda elevado a alfa, gama de alfa, x elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda x dx. Ok? Coloquei o x aqui, né, da esperança. Então, quanto que vai dar isso daqui? Eu vou colocar as constantes para fora, então vai ficar lambda elevado a alfa, gama de alfa, e depois vai ficar integral de 0 a mais infinito, x elevado a alfa mais... Aliás, agora eu não vou botar isso aqui, eu vou... Vocês treinarem, que vai aparecer assim na cara de vocês. Então é melhor vocês treinarem com o mundo real. Ok aqui? Esse x vezes x elevado a alfa menos 1 deu x elevado a alfa, certo?
Então, vamos lá. Aqui. Isso daqui é o kernel de qual gama? Não é alfa lambda. Cuidado com esse erro. Alfa mais 1 lambda. Tá claro para todo mundo aqui? Cuidado com isso, tá, Ian? Vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu já sei quanto vai dar essa integral. Porque essa integral vai dar as constantes que eu tinha jogado fora. E agora, o inverso das constantes dessa gama aqui. Qual é o inverso das constantes dessa gama aqui? Vai ser gama elevado a alfa mais 1 sobre lambda elevado a alfa mais 1. Ok? Tudo bem aqui? Então, o que vai acontecer? A parte do lambda, né? A parte do lambda vai ficar só um lambda embaixo. E a parte do alfa, gama de alfa mais 1 é exatamente o quê? Alfa, gama de alfa. E embaixo aqui tinha um gama de alfa. Ok? Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou usando essa propriedade aqui, ó. Gama de alfa é alfa menos 1, gama de alfa menos 1. Ok? Então, vai cortar aqui, né? Esse cara com esse cara. E aí vai dar o quê? Alfa sobre lambda. Exatamente o que dizia lá no slide. No numerador não seria alfa mais 1? Não. Olha só. Gama de alfa é alfa menos 1, gama de alfa menos 1. Você subtrai 1 nos dois. Ok? Lembra que gama de alfa, no exercício... Espera aí. Aqui, tá aqui, ó, alfa mais 1. É que ele virou alfa porque eu transformei ele em alfa, gama de alfa, né? Gama de alfa mais 1 é alfa, gama de alfa. Não, não é isso não. Não é alfa mais 1 gama de alfa, porque ele não é alfa mais 1 fatorial, lembra? É isso que eu estou dizendo. Ó. Se você colocar aqui, ó, alfa mais 1, aqui vai dar alfa e aqui vai dar alfa. Certo? É uma coisa não muito intuitiva, né? Tá? Preste atenção nessa dúvida que o Eduardo colocou. É muito comum na nossa mente vir isso aqui, ó. Gama de 8. Na nossa mente parece que é 8 gama de 7. Mas não é isso. Certo? Gama de 8, na verdade, é 7 gama de 7. Ok? Porque lá no final, gama de 8 tem que dar 7 fatorial. Ele não pode começar com 8 aqui, ó. Senão daria 8 fatorial. Todo mundo entendeu isso aqui? É um erro comum também. Tá? Então não esqueçam que no gama tem que subtrair 1 dos dois lados, o que está dentro e o que está fora. Ou bota direto assim, né? Quando ele for uma constante. É que aqui eu não posso colocar porque ninguém me disse quem é o alfa. Esse alfa aqui, ó, pode não ser inteiro. Certo? Esse alfa aqui ele pode não ser inteiro.
Então, eu não posso transformar isso aqui em alfa fatorial, certo? Mas eu sempre posso escrever ele como alfa gama de alfa. Isso eu mostrei na integral por partes. Tá? Tudo bem? Então, agora, falta fazer esperança de x ao quadrado para chegar na variância. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar aqui. Então, a esperança de x está aqui. Vamos fazer agora esperança de x ao quadrado. É bom fazer várias vezes para vocês se acostumarem. Vocês vão fazer muitas vezes essa conta aqui, tá? Então, isso aqui vai ser integral de 0 a mais infinito de x ao quadrado e agora a gama, né? Então, a gama aqui vai ser segundo parâmetro elevado ao primeiro, gama do primeiro, x elevado a alfa menos 1, esp de menos lambda x dx. Ok? Agora, eu vou juntar esse x ao quadrado com esse x elevado a alfa menos 1 aqui e vou jogar essas constantes para fora. Sempre recomendo fazer isso, tá? Colocar as constantes para fora. Então, aqui vai ser isso aqui. Integral de 0 a mais infinito de x elevado a alfa mais 1 esp de menos lambda x dx. Estão vendo que ficou alfa mais 1, né? Porque aqui eu tinha 2 mais alfa menos 1, vai dar alfa mais 1, certo? Mas chegamos aqui. Agora vamos lá. Isso daqui é o kernel ou o núcleo de qual gama? Qual é a gama aqui? Alfa mais 2 lambda, isso. Muito bem. Ok? Sempre, se não está aparecendo menos 1 aqui, então tem que somar 1. Certo? Então é alfa mais 2. Então a gente já sabe quanto vai dar essa integral aqui. As constantes que já estavam vezes o inverso das constantes desse kernel que a gente achou aqui, né? Então vai ser gama de alfa mais 2 dividido por lambda elevado a alfa mais 2. Então, o que vai dar aqui? Alfa mais 2, tá? É a mesma coisa que alfa mais 1, certo? Vezes gama de alfa mais 1. Só que gama de alfa mais 1 é a mesma coisa que alfa gama de alfa. Todo mundo entendeu? Esse lambda elevado a alfa eu já vou cortar com o de baixo. Esse, vou deixar o gama de alfa aqui ainda e vou embaixo cortar, vai ficar lambda ao quadrado. Então, vai cortar esse com esse aqui. Vai ficar alfa mais 1 alfa sobre lambda ao quadrado. Deixa eu ver, é isso mesmo. Ok? Então, essa daqui é a expressão do segundo momento de uma gama. Agora é só a gente calcular a variância, né? Vamos calcular a variância, então. Vamos lá.
Então, variância de x vai ser esperança de x ao quadrado, que é alfa mais 1 alfa sobre lambda ao quadrado, menos o quadrado, menos o quadrado da esperança de x. Ok aqui? Esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho lambda ao quadrado, aqui eu também tenho lambda ao quadrado. Então, eu posso subtrair aqui os numeradores. Isso daqui vai ficar alfa ao quadrado mais alfa menos alfa ao quadrado sobre lambda ao quadrado. E aí isso tudo vai dar alfa sobre lambda ao quadrado. Essa é a variância de uma gama. Ok? Todo mundo entendeu? A continha aqui da variância. Tá? Então, a gente já mostramos isso aqui, já mostramos isso aqui, e já mostramos que isso aqui integra 1. Tá faltando só esse aqui agora. Tá? E eu vou fazer essa conta aqui. Talvez seja a última de hoje. Vamos ver. Vamos fazer essa, não sei, talvez seja rápido também. Mas vamos ver. Eu sei que está muito teórico, não teve nenhum exemplo ainda muito prático, né? Mas enfim. Eu vou fazer esse aqui como último exemplo. Depois eu vou mostrar uma integral da exponencial que vai ajudar vocês, tá? Então vamos encontrar agora função geradora de momentos da gama. Tá? Função geradora de momentos da gama é, por definição, né? M de t, por definição, é esperança de E elevado a tx. Ok? Só que E elevado a tx é a mesma coisa que a esperança de uma g de x. Então, isso vai ser integral de 0 a mais infinito, E elevado a tx, e agora a nossa gama. A nossa gama é segundo parâmetro elevado ao primeiro, gama do primeiro, depois x elevado ao primeiro parâmetro menos 1, ESP de menos o segundo parâmetro x dx. Ok? Vou fazer o de sempre. Vou colocar as constantes para fora da integral e agora eu vou juntar os dois termos exponenciais. Certo? Vou juntar esse cara aqui com esse cara aqui. Então vamos ver o que vai dar. Constantes para fora. Integral. Lá dentro vai ficar o x elevado a alfa menos 1, que já estava. E juntando os exponenciais, eu vou colocar o x em evidência para ficar assim. Vamos ver se vocês concordam. Concordam aqui? ESP de menos lambda x mais ESP aqui vai ficar, né? xt. Dá exatamente isso aqui. Cuidado com o sinal aqui, tá? Tem que ter o menos aqui, porque eu estou botando um menos aqui fora. Então, menos com menos, para dar o mais aqui desse ESP de tx aqui. Ok? Todo mundo concorda? Que dá isso aqui. Agora vamos lá. Isso que está aqui dentro é o kernel de qual gama?
alfa e lambda menos t. Concordo? Só tem um detalhe, tá? Vamos olhar para cá. Tem alguma restrição nos valores que esses parâmetros podem assumir, o alfa e o lambda? Qual é a restrição que eu tenho para eles? Eles não podem ser negativos, concordam? Nem zero. Eles têm que ser positivos, certo? Então vamos olhar para cá. O alfa era o alfa de uma gama, ele é positivo. Mas esse aqui não. Esse aqui pode dar ruim, porque o t é uma constante. E a função geradora de momentos, ela está assumindo que o t é qualquer número real. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser qualquer número na reta. Então a gente tem uma restrição aqui, que é a seguinte: só é verdade que isso aqui é uma gama se o t for menor do que o lambda, concordam? Porque se o t for maior do que o lambda, vai dar negativo, não vai dar certo. Certo? Então, essa integral aqui, ó, tá? Aí alguém vai dizer assim para mim, poxa, professor, mas aí é sacanagem, aí ficou ruim. Porque como é que eu vou me dar conta disso? Não gostei dessa ideia do kernel aí, porque eu nunca ia me dar conta disso. Aí eu vou dizer, tá bom. Se você não se der conta disso, olha o que vai acontecer com essa integral aqui. Você concorda que esse t é uma constante, certo? Se você colocar esse t aqui, tá? Igual a um número bem grande, o que vai acontecer com esse termo aqui? A tendência dele, tá? É ele ficar negativo, certo? Se você colocar um t muito grande, vai ter uma hora que ele vai ultrapassar o lambda e isso aqui vai ficar negativo, concordam comigo? Se isso aqui ficar negativo, você está com um exponencial de menos uma coisa negativa, que vai ficar uma coisa positiva. Quanto que vai dar a integral de esp de x vezes uma constante positiva? Não interessa o que você bote aqui. Essa integral vai dar mais infinito. Certo? Não tem como fazer. Mesmo que esse alfa aqui, mesmo que não tivesse esse termo aqui, só pelo fato disso aqui, se isso aqui for negativo, essa integral vai divergir, não vai dar uma constante. Todo mundo entendeu isso que eu estou falando aqui? Integral de esp de x é mais infinito, se você integrar de 0 a mais infinito. Tá? Então essa restrição ela vai aparecer de qualquer jeito, não tem como evitar, porque esse t aqui é um número real. Mas enfim, estamos já com isso na cabeça. Eu já sei que tudo que eu vou fazer daqui para frente só é válido para t menor que lambda. Tá? Mas vamos seguir em frente e continuar essa conta aqui. Então, essa integral inteira, eu já tinha lá fora essas constantes aqui que eu joguei. E agora vai dar o inverso dessas constantes aqui. Ó. Quais são as constantes aqui? É gama de alfa e a outra é lambda menos t elevado a alfa, certo? O que vai acontecer aqui? Vai cortar os gamas e isso aqui vai ficar lambda sobre lambda menos t elevado a alfa, concordam? E isso tudo não pode esquecer para t menor que lambda. Ok? Agora vamos lá. Agora são só comentários em cima disso aqui, tá? Vamos olhar para essa expressão aqui. Eu vou deixar ela bem na nossa frente aqui. E vou colocar em vermelho aqui, não em azul, tá? Um comentáriozinho aqui. Se x
tem distribuição Qi quadrado N, quem é M de T? Eu estou perguntando para vocês quem é a função geradora de momentos de uma Qi quadrado com N graus de liberdade. Para relembrar a memória de vocês, vamos lembrar aqui, ó. Uma Qi quadrado com N graus de liberdade é qual gama? N sobre 2 meio, ok? N sobre 2 meio. Então, quem vai ser a função geradora de momentos de uma Qi quadrado? Você vai ter que pegar de uma gama e substituir o alfa pelo quê? No lugar do alfa vai entrar N sobre 2. E no lugar do lambda vai entrar o quê? Meio. Então, vocês concordam que isso aqui vai dar meio sobre meio menos T elevado a N sobre 2. E qual é a variação? Quais os valores possíveis de T? T menor do que meio. Certo? Mas não é assim que os livros mostram. Os livros dão uma simplificada nisso aqui. Vocês concordam que eu não preciso colocar o 2? Ah, só um detalhezinho aqui. Como que eu faço para tirar esse 2 que está aqui? Ó? Se eu multiplicar no numerador e no denominador por 2, vai ficar 1 sobre 1 menos 2t, n sobre 2t aqui. Estão vendo isso aqui? Essa daqui é a função geradora de momentos que vocês vão encontrar nos livros quando ele falar da Qi quadrado. Certo? Mas é a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Então, eles vão dizer que uma Qi quadrado com N graus de liberdade vai ficar aqui, ó, graus de liberdade sobre 2. Aqui sempre vai ser meio e aqui sempre vai ser 1 sobre 1 menos 2t. Vai estar assim nos livros. Ok? E você tem que saber que é a mesma coisa. E para ir daqui para cá, é só dividir o numerador e o denominador por 2. Que aí você vai cair exatamente na cara da gama que você está procurando. Ok? Todo mundo entendeu? Então agora, para terminar, eu só quero mostrar que essas contas todas que a gente fez aqui, com kernel e tal, a gente demonstrou tudo que está ali no slide, também valem para quando x é exponencial. Quando x é uma exponencial, a gente já sabe que isso aqui é uma gama, né? Qual é a gama da exponencial aqui? Quais são os parâmetros? 1 lambda, certo? Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês esperança de x ao quadrado na exponencial, tá? Na exponencial, esperança de x ao quadrado seria integral de 0 a mais infinito, x ao quadrado, lambda, esp de menos lambda x dx. Concordam? Essa daqui é a cara da exponencial, que é essa gama aqui, né? Então, o que você vai fazer aqui? A minha sugestão, sempre coloque o lambda fora, as constantes fora, e dentro vai ficar isso aqui.
Ok? Vocês sabem fazer essa integral aqui por partes, fazendo 2 vezes. Certo? Mas não é o que a gente vai fazer. Esse pedacinho que está aqui, eu vou escrever agora núcleo só para variar, é o núcleo de qual distribuição? É de uma gama, todo mundo está vendo? Opa! É o núcleo de uma gama com parâmetros, muito bem, 3, 1. Todo mundo viu aqui o 3? Se aqui está 2, é porque era 3 menos 1. E o segundo parâmetro está aqui multiplicando o x, que é 1. Então, quanto que vai dar essa integral? Vai dar o lambda que já estava lá, vezes as constantes dessa gama, só que no inverso. Então, vai ser gama de 3 sobre 1 elevado a 3. É isso aqui? Tudo bem aqui? E aí, quanto que dá esse negócio? Quanto que é gama de 3? 2 fatorial, que é 2, certo? Então, se eu não errei nada aqui, essa integral deu 2 lambda. Achei esquisito esse valor aqui, mas aqui está certo, né? É 3, 1, é isso mesmo. Tá? Só para a gente confirmar, vamos fazer a variância, né? Quem é a variância de x? Seria 2 lambda menos a média, né? Que é 1 sobre lambda ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar, né? O lambda ao quadrado. Aqui vai ficar 2 lambda ao quadrado, é isso? Menos 1. É isso? Tá esquisito isso aqui, né? Ao cubo? Onde apareceu ao cubo? Ah, sim. Espera aí. Só um pouquinho. Mas tá esquisito esse negócio. Então aqui ficou lambda ao cubo. Mas tá esquisito, né? Porque... Deixa eu ver o que eu errei aqui. Eu errei alguma coisa. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Esperança de x ao quadrado. X ao quadrado. Lambda esp de menos lambda x dx. Isso aqui está certo. Coloquei o lambda fora. Ficou x ao quadrado, esp de menos lambda x. Isso daqui é uma gama 3, 1. Certo? Se isso aqui é uma gama 3, 1, então está faltando gama de 3, 1 elevado a 3, 2 lambda. E aqui, 2 lambda menos essa média aqui. Isso aqui deu lambda ao quadrado. Então, ficou 2 lambda ao cubo menos 1 sobre lambda ao quadrado. Isso daqui vai dar... Tá muito esquisito isso. Que deveria dar, na verdade, 1 sobre lambda ao quadrado, né? Então, tem alguma coisa errada com esse 2 lambda aqui que eu não estou vendo aqui, gente. Deixa eu pensar. O que eu não estou vendo aqui? Como é que eu acertei a da gama e estou errando a exponencial, gente? Tem alguma coisa errada nessa conta aqui, ó. Desde o começo eu estava achando estranho esse
2 lambda aqui. Ah, é claro, né? Já achei meu erro. Já achei meu erro aqui, ó. Olha só. Tinha um lambda aqui, né? Onde ele foi parar? Ele sumiu aqui, ó. Foi aqui meu erro. Ah, agora sim, tudo faz sentido. Isso aqui não é uma gama 3,1. Isso aqui é uma gama 3 lambda. Então aqui não é 1 elevado ao cubo. Aqui é lambda elevado ao cubo. Agora sim. E aqui no final vai ficar então o 2 em cima e embaixo o lambda ao quadrado. Ah, agora sim. Todo mundo entendeu aqui? Eu tinha esquecido esse carinha aqui, ó. Quando a gente sente que tem alguma coisa errada na conta é porque tem, né? Enfim. Então aqui, na verdade, era 2 sobre lambda ao quadrado. Então a conta aqui já se resumia direto a 1 sobre lambda ao quadrado. Ok? Ou seja, para encontrar os momentos de uma exponencial, você vai usar o kernel da gama. Tá? Então, qualquer tipo de conta, a partir de agora, que aparecer na frente de vocês, que tenha essa cara aqui, x elevado a qualquer coisa, e esp elevado a qualquer coisa, desde que negativo, esse tipo de integral aqui você não vai mais fazer por partes. Você vai sempre olhar como o kernel de uma gama. Certo? Lembrando que você vai olhar como o kernel de uma gama A mais 1 B. Ok? Então isso aqui fecha quase que inteiro os kernels, assim, os kernels é ótimo, né? Os núcleos que vocês vão acabar usando depois em probabilidade 2, em inferência, em tudo que é lugar para resolver integrais. Tá? Esse aqui também é fantástico, porque ele mata essa integral por partes. Ok? Todo mundo entendeu? Então deixa eu parar de gravar aqui.